Signo de Áries, a libertação dos filhos de Deus. Aqui está apenas uma representação do planisfério celeste com as constelações do zodíaco e seus decanatos, com destaque a constelação ao signo de Áries. O zodíaco também ele representa as tribos celestiais, e quando temos o conhecimento sobre esse vislumbre, podemos pegar a Bíblia, que é o livro do atemporal, onde toda a história celestial está encriptada. E como tenho apresentado nas lives e nos estudos, eu entendo e acredito no modelo cosmológico hebraico que, no geral, é semelhante como base absoluta aos modelos das antigas civilizações, que sempre entenderam que vivemos em uma terra plana e estacionária, onde a terra é um plano, uma dimensão biológica que está dentro da esfera celeste, aquilo que os antigos também chamavam de ovo cósmico, onde existe o firmamento que faz separação das águas primordiais, o firmamento que é a palavra Hakia, que significa algo sólido, algo composto de cristal de quartzo, algo como a escritura diz, como bronze polido. E este cristal, ao ser estimulado, produz energia própria. Podemos ver o exemplo do funcionamento até dos relógios de quartzo, e com o próprio movimento de rotação da abóbada celeste é gerada energia constante, que é capaz de alimentar o grandioso e complexo e perfeito sistema Terra a produzir todo o eletromagnetismo. O céu ele funciona como uma grande tela de plasma, onde Deus ele projeta os seus sinais. Os astros obedecem à voz do grande Criador, do Altíssimo, através das constelações dos corpos celestes que apresentam e declaram a glória de Deus, através da grande história do plano da salvação e do resgate da humanidade, e que está escrito no firmamento, nos signos do zodíaco, através dos corpos celestes, projetados e posicionados, cada um com sua função, como se fosse, como eu falei, um grande relógio. Cada elemento, cada corpo celeste na sua posição, com sua energia, frequência e vibração, o mundo espiritual que se move, e podemos observar uma parte disso sobre nossas cabeças. E isso significa claramente que não é a Terra que gira. Os controladores, eles fazem de tudo para que não observemos mais a natureza. Eles fazem de tudo para não olharmos para os céus, para entendermos os sinais. Eles nos colocam até em frequência com a tecnologia caída, onde muitos ficam pegados, como por exemplo no celular, na tecnologia, nos aparelhos eletrônicos em geral, nas redes sociais, e com isso vivem num mundo paralelo. Antes a própria internet era a fuga do mundo real, mas hoje em dia o mundo real ele é uma fuga da internet. A tecnologia em excesso ela vem provocando até alterações até na postura do homem, que já não tem andado tão ereto assim, e sérias consequências ao ser humano. O próprio ser humano tem sofrido os efeitos que até o próprio peso da nossa cabeça proporciona. Por exemplo, quando a inclinamos para frente para mexer no celular, isso exerce sobre o corpo, provocando os sintomas, como por exemplo, dores de cabeça, fadiga visual, perda auditiva, crises de ansiedade e tantos outros problemas. O último sintoma que também está em alta é a própria crise de ansiedade,
Vocês já repararam a quantidade de pessoas ansiosas? Uma pergunta rápida aqui que eu faço. Quantos que me ouvem agora já ouviram falar dessa palavra? Nomofobia. Nomofobia. Esse termo nomofobia, ele é até um pouco novo isso. E possivelmente muitos nunca ouviram falar. Esse termo foi originado dos locais onde os celulares, como eu dei exemplo aqui, do telefone celular, onde os celulares eles não são permitidos, e para isso utiliza-se a frase em inglês no mobile, que significa, sem celular, proibido, o uso do celular. Daí surgiu esse termo, nomofobia, pois ele remete até a própria crise de ansiedade que as pessoas apresentam ao estarem em locais onde o uso do celular não é permitido. E é por isso, pessoal, que esse tema é tão importante para ser abordado até em nossos estudos e análises. É muito importante, nós precisamos sempre relembrar disso, que é importante usarmos sempre a tecnologia com moderação, com equilíbrio, sempre buscar fazer um detox de tecnologia, focar nas coisas simples da vida, nas coisas espirituais principalmente, na natureza, nas paisagens, no ar puro, no banho de sol e tantas coisas maravilhosas que temos acesso durante a nossa peregrinação aqui nesta terra. E Satanás, ele com suas hostes, eles lutam o tempo todo para nos retirar da frequência divina e ficarmos presos à matéria. E quando começamos a analisar o firmamento, os sinais nos céus, um pequeno exemplo que eu comento aqui com vocês, por exemplo, que muitos não dão valor e nem percebem devido a todo o bloqueio que Satanás, como Deus deste século, cegou o entendimento das pessoas. Exemplo simples, sem sensacionalismo ou medo, porque nós, como filhos do Altíssimo, não devemos temer. Devemos confiar no Pai e no poder do Messias. Precisamos buscar a santidade e o arrependimento, servir a Deus, porque Ele nos salvou pela obra de Cristo. Deus, Ele nos protegerá do grande juízo. Se estivermos vivos aqui na dimensão biológica, seremos preservados e teremos os nossos corpos transformados. Não temas, confie em nosso Pai. Ele tem o controle de toda a história. Sempre que o sol se põe, Deus, Ele nos avisa que o grande dia se aproxima. E de repente, o sol irá escurecer, a lua não dará mais a sua luz e as estrelas cairão do céu, do firmamento. As forças do mal serão destruídas. A extinção dos reis e reinos aqui na terra acontecerá. Um grande abalo em escala macro vai acontecer. Fiquemos vigilantes, confiantes, porque todo aquele que está escrito lá no céu, no livro da vida, aqueles que possuem o selo de Deus, nenhum que pertence a Cristo vai ficar para ser destruído, mas será preservado e protegido da grande ira do leão da tribo de Judá. Aqueles que morreram em Cristo a sepultura deixarão. Tudo aquilo que for dele, ele transformará. Ele revestirá em um corpo de glória celestial e levará para a nova terra com o novo céu. Um outro detalhe que eu também chamo a atenção para reforçar o nosso entendimento sobre as grandezas de Deus, e que é muito importante entendermos bem quando estudamos sobre astronomia bíblica, principalmente quando está relacionado à verdadeira cosmovisão bíblica do formato da Terra,
é sempre muito, mas muito importante entender o que são estrelas. Como estamos tratando de constelações do zodíaco, precisamos entender o que são estrelas. E podemos definir e entender facilmente de forma científica e metafísica, de forma simples, objetivamente, com precisão, o que são estrelas e os próprios planetas, que eram chamados de estrelas errantes no passado pelas antigas civilizações. As estrelas são como capacitores naturais. Elas atuam como capacitores naturais que armazenam a energia e possuem uma polaridade externa e interna. Entendeu? Possuem polaridade externa e interna. Tem os filamentos de plasma, também conhecidos como correntes de Berkeley, que eles interligam as estrelas entre si, exatamente como se fosse um cérebro. Imagina, consegue entender? Como um cérebro que possui os neurônios se movimentando, interagindo e levando as informações entre elas. As estrelas, elas também são depósitos das consciências dos espíritos dos seres que aguardam para ingressar neste mundo biológico, para o grande teste de carne e sangue, e vibram constantemente cada uma. Elas vibram cada uma com a sua frequência equivalente no firmamento. Por isso que também Deus chama cada estrela pelo seu nome. O firmamento é justamente a câmara onde todas as estrelas elas estão ligadas. Elas estão ligadas a este firmamento, côncavo por gemas até, e nesta grande obra magnífica de quartzo, feita pela mão do Criador, que declaram a sua glória, onde cada gema tem a sua frequência e luminescência no ambiente acima de nós. E este é o porquê que vemos o vibrar de cada sonoluminescência dessas estrelas acima, no fluido que está nas camadas superiores, porque o firmamento ele é resfriado por esse fluido, mais precisamente por hélio superfluido. E existem gases nobres que estão nas mais altas camadas da atmosfera. E entre esses gases está o principal, que é o hélio. O hélio, justamente em estado superfluido, em média mais ou menos aí a 273 graus. E este hélio está lá presente, resfriando o firmamento. O hélio superfluido ele é um excelente supercondutor elétrico. Também existe uma interação maior de todas as correntes, ou seja, de cada estrela que possui em interação com o firmamento, não permitindo que a energia seja desperdiçada. Tudo muito bem organizado. E tudo isso acontece sem aquecer o firmamento ao extremo, pois uma camada interna do firmamento ela é baseada em silício e age exatamente como um processador natural que retém dados, mas jamais entra em superaquecimento porque está sempre arrefecido pelo hélio. Agora, sobre as estrelas errantes que nós conhecemos por planetas, possuem um papel em especial, pois eles abrigam o espírito de anjos, espíritos também de entidades ligadas à constelação e a essas estrelas errantes dos quais os povos antigos adoravam. Por exemplo, o funcionamento dos monumentos antigos se está falando de maneira simplificada através da interação dessas estrelas errantes, do Sol, da Lua e das estrelas do firmamento, onde os monumentos antigos eles agiam como amplificadores que funcionavam de maneira eletromagnética, transformando a energia mecânica
em energia elétrica através dos padrões ressonantes desses monumentos, onde era captada a luz e frequência das estrelas errantes. E tais câmaras funcionaram como câmaras de ressurreição. E é sempre bom lembrar também que assuntos sobre cosmologia bíblica, sobre tecnologia celestial, sobre guerra de linhagens, pré-existência e outros conhecimentos metafísicos são assuntos que muitos não concordam e até distorcem devido àquilo que a própria religião instituída pelos homens, junto com as estratégias e astúcias de Satanás e seus demônios fizeram para tentar ofuscar da humanidade a riqueza das Escrituras. Agora eu lhe convido, por favor, a ir comigo. Vamos fazer uma leitura aqui em Apocalipse capítulo 5. Vamos ler juntos Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 5. Apocalipse 5, a partir do versículo 5. Vamos ler juntos. Diz assim: E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. O texto que acabamos de ler, ele ilustra perfeitamente a simbologia e o significado do signo de Áries, porque ele nos fala, primeiro, da vitória do cordeiro que foi morto. Segundo, ele fala da autoridade desse cordeiro. Diz que ele está sentado no trono e possui 7 chifres. A própria simbologia dos chifres na Bíblia é sempre a de autoridade e poder. Terceiro, esse texto ele nos fala daqueles que por sua morte foram comprados dentre os homens para Deus, ou seja, a igreja que é formada por pessoas. E quarto ponto, que esse texto também nos fala, nos mostra, nos fala da elevada posição que esses redimidos serão colocados, ou seja, como reis e sacerdotes. O nome Áries, ele vem do latim e significa carneiro. Também tem o significado de chefe e também cabeça. Agora, em outras línguas, como por exemplo em hebraico, o seu nome é Talé, ou seja, cordeiro, significa cordeiro. Já no grego, já temos a palavra Krios, significa cordeiro. Em árabe, temos a palavra Al-Hamal, significa a ovelha, que ela é da conotação dela ser gentil e misericordiosa. Em siríaco, a palavra é Amru, significa também o cordeiro. E em acádio, a palavra é Barazigar, que significa o sacrifício de justiça.
Tudo isso converge para quem? Para Cristo, que é este Cordeiro. Como está registrado em João 1, versículo 29, sendo ele também o cabeça da igreja e o seu grande chefe, o seu grande líder. E isso é de grande profundidade e maravilha poder entender e contemplar a posição e o grande valor do papel do Messias, do que ele fez por nós dentro do plano da salvação preparado pelo Todo-Poderoso Deus. Agora, examinando a constelação, o signo de Áries, podemos observar as principais estrelas dessa constelação, que são Xeratã, que significa ferido e imolado também. Temos a estrela Mesarthim, que significa atado. E não pode haver nenhuma dúvida de quem essa figura representa. E dentre os muitos paralelos que até poderíamos fazer entre o significado deste signo e a mitologia grega, um deles é especial, entrar até em muitos detalhes. Uma lenda muito famosa é a de ouro, ou seja, da preciosíssima pele de ouro de carneiro alado. Segundo a mitologia, depois de cumprir a sua missão nesse mundo, esse carneiro foi sacrificado a Júpiter, a Zeus, o maior dos deuses, segundo eles, e sua pele pendurada em seu templo. Jazão era um príncipe que fora exilado e somente poderia ascender ao trono quando recuperasse esse velo, ou seja, essa pele de ouro. E depois de muitas aventuras e desafios, ele conseguiu reavê-la e tomou posse do trono. Mas a verdadeira interpretação e o verdadeiro entendimento espiritual desse mito é o seguinte: o homem, quando ele pecou, ele perdeu o direito de reinar neste mundo sobre a criação de Deus. E esse cordeiro alado, ele é uma figura do próprio Filho de Deus, que desceu dos céus, cumpriu sua missão aqui na terra e foi oferecido, foi sacrificado a Deus como pagamento pelos nossos pecados. E assim, quando somos revestidos da justiça de Cristo com uma vestimenta celestial, podemos novamente assumir a posição de domínio e autoridade, porque fomos destituídos outrora devido à grande guerra no mundo antigo. E isso está ligado à nossa pré-existência. E agora, pelos méritos do Messias, após aceitarmos as suas ordens, podemos reinar com ele, como diz em Romanos 5, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, pessoal, embora muito distorcida pela mitologia pagã, temos aqui no signo de Áries uma bela figura da redenção de Cristo, representada pelo manto de justiça do Filho de Deus, o maior tesouro que qualquer homem pode obter. Essa é a história de Áries, o cordeiro do velocino, da pele de ouro que proporcionou por sua vida e obra a maravilha da vestimenta da justiça do cristão. Isso já faz uma própria alusão ao corpo celestial imperecível que vibra na frequência do eterno. Velocino significa, pessoal, significa pele de carneiro, de ovelha ou de cordeiro com lã. Então eu espero que estejam entendendo, gostando da mensagem, sendo edificados e abençoados com a palavra do Criador.
Tudo bem até aqui, pessoal? Ok? Então, vamos continuar. Vale muito a pena ficar até o final para a glória do nosso Pai. Então, prosseguindo, quando vamos para o zodíaco de Dendera, temos uma pequena modificação na representação deste signo. Se você perceber na figura do signo, no zodíaco de Dendera, em vez da pata de Áries, é o rabo, a cauda que está em direção às faixas que prendem os peixes. Porém, apesar disso, o princípio mais importante da libertação dos peixes, ele permanece o mesmo no contexto e na aplicação prática do significado desta figura, deste signo. O zodíaco de Dendera, ele é um mapa estelar muito antigo. O próprio Napoleão, ele descobriu essa peça quando ele esteve nas campanhas no Egito e por sua importância ele levou para a França. E hoje está no Museu do Louvre. A própria elite sempre soube o funcionamento e a importância dessas coisas. Os próprios egípcios e outras antigas civilizações, eles eram muito bem desenvolvidos. O próprio firmamento, por exemplo, no caso deles, os egípcios chamavam a abóbada celeste pelo nome de uma deusa Nut, até. E o zodíaco de Dendera é um mapa estelar, um relógio perfeito. E é bem provável até que os egípcios, eles eram até descendentes dos Atlantes, ou tiveram até uma forte ligação com o povo de Atlântida. Não sei ao certo, mas é bem provável que sim, na minha opinião pessoal. Mas certamente eles, os antigos egípcios, eles tinham muito conhecimento sobre a cosmologia e sobre o relógio de Deus no firmamento. E esse conhecimento é algo que vem desde o mundo antigo. Por isso que os controladores, eles buscaram sempre esconder tudo em relação ao Antigo Egito, quando até mandaram a expedição de Napoleão. Por isso que um dos melhores conteúdos até disponíveis para pesquisas sobre o mundo antigo, sobre a Atlântida, o material, até a grande maioria, muitos deles, até bons materiais, estão todos em francês devido a esse fato. E esse zodíaco de Dendera, ele mostra a explanação dos céus, ele mostra as posições dos astros, contando a grande história celeste estampada no firmamento, mostrando ali a posição dos astros até a volta de Jesus para o grande juízo final. E mesmo quando sabemos algo sobre o funcionamento dessa sabedoria antiga e dos eventos que estarão acontecendo no fim, eu pessoalmente não me atrevo a colocar datas em eventos finais. Eu acredito que apenas devemos, quando temos o conhecimento sobre os sinais no firmamento, devemos entender que Cristo tem o controle de todas as coisas dentro da agenda do Eterno, que já é o vencedor. Nós não temos autorização de querer saber a data da volta de Cristo, pois somente o Pai sabe, mais ninguém. Praticamente, pessoal, todos os dias nós ouvimos algum anúncio de profecias ou cálculos para determinar o tempo do fim do mundo. Alguns, aliás, até muitos cristãos até acreditaram que uma profecia dos maias até indicava o fim do mundo ou a volta de um Deus. Ficaram até atormentadas. Muitos ficaram atormentados, até perturbados com isso. Mas nestes estudos sobre a Bíblia nas estrelas, nunca temos nos preocupado com profecias pagãs ou cálculos baseados em astrologia corrompida ou outros tipos de adivinhações, porque tais revelações, entre aspas, não tem nada a ver com a mensagem verdadeira das Escrituras.
E eu deixo aqui uma pergunta para a nossa reflexão. Você está preparado? Ou você está à procura de novidades e curiosidades pela internet, tipo de querer saber todos os mistérios de Deus, de saber todos os segredos e mistérios do Apocalipse, ou de algum sensacionalismo? De qual fonte você está bebendo? Você já pensou nisso? Pessoal, é muito perigoso quando alguém diz estar trazendo uma nova revelação de Deus e nada disso corrobora com a Escritura, foge totalmente. Isso é muito perigoso. Porque Deus, ele já revelou tudo para nós e deixou sua revelação, suas instruções registradas nas Escrituras e no firmamento. E não é preciso mais alguém receber alguma nova revelação ou retirar ou acrescentar algo. Tudo que Deus mostra ou revela já existe. Ou seja, ele sempre mostra algo que tem base nas Escrituras Sagradas, e isso não traz confusão. As confusões geralmente são quando corações não aceitam a verdade devido a convicções pessoais, a experiencialismos, ao ego e outras tantas coisas. Por isso que é muito importante pensarmos nisso e fazermos uma introspecção diária, ou seja, uma autoavaliação sobre a nossa vida, sobre qual é o nosso motivo e motivação nesta vida. Será que de fato eu estou na fé? Será que de fato eu estou no caminho que Deus quer que eu esteja? Ou eu estou indo contra os princípios celestiais, sendo egoísta, sendo faccioso, sendo intolerante, sem misericórdia, sem zelo com as coisas do Pai? Será que eu tenho feito isso? Será que você tem feito isso? Faça essa reflexão, é muito importante, todos os dias. Vamos ver agora o primeiro decanato do signo de Áries, que é a constelação Cetus. A constelação Cetus, ela nos apresenta o monstro marinho, e ela significa o grande inimigo subjugado. A constelação Cetus, ela está posicionada nas mais baixas, ou seja, na extremidade sul, nas mais baixas e obscuras regiões do planisfério celeste, e é representada como um grande monstro marinho, inimigo natural dos peixes. E essa representação, na realidade, é o verdadeiro Leviatã que a Bíblia se refere. Eu lhe convido, por favor, a ler comigo ou acompanhar o que diz a Escritura no livro de Jó capítulo 41, a partir do versículo 1. Farei a leitura aqui sobre a figura do monstro Leviatã. Diz assim: E quanto ao monstro Leviatã, será que você pode pescá-lo com um anzol ou amarrar a sua língua com uma corda? Você é capaz de passar uma corda pelo nariz dele ou furar o seu queixo com um gancho? Será que ele vai pedir que você o solte ou implorar que tenha dó dele? Será que ele vai fazer um trato com você, prometendo trabalhar para você o resto da vida? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Você vai amarrá-lo a fim de servir como um brinquedo para as suas empregadas? Será ele vendido por um grupo de pescadores? Será que para isso o cortarão em pedaços? Será que você pode enterrar longas no seu couro ou fincar arpões de pesca na sua cabeça? Tente encostar a mão nele e será uma vez só, pois você nunca mais esquecerá a luta. Só de olhar para o monstro Leviatã, as pessoas perdem toda a coragem
e desmaiam de medo. Se alguém o provoca, ele fica furioso. Quem se arriscaria o desafiá-lo? Quem pode enfrentá-lo sem sair ferido? Ninguém no mundo inteiro. Espiritualmente, essa é uma perfeita descrição de Satanás, a quem na realidade homem algum pode enfrentar. Sim, ele é um grande inimigo. A constelação Cetus, ela ocupa mais espaço no céu do que qualquer outra constelação. Mas aquele a quem ninguém pode deter ou amarrar é subjugado, dominado e vencido pelo poder e autoridade divinos. Apocalipse 20, a partir do versículo 1, diz assim: então vi descer do céu um anjo e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele. Leviatã é o nome dado a uma imensa criatura dos mares, geralmente representado como um dragão marinho de grandes proporções, bastante comum no imaginário e até nos contos e testemunhos dos antigos navegantes, até dos navegantes europeus da Idade Média. Na Bíblia é identificado como o maior e mais poderoso dos monstros aquáticos, sendo algumas vezes associados até a uma baleia ou polvo gigante. Também o próprio profeta Isaías nos fala do poder de Deus sobre esse inimigo. Isaías 27, versículo 1 diz assim: naquele dia o Senhor pegará a espada, a sua espada enorme, forte e pesada, e ferirá o monstro Leviatã, a serpente que se torce e se enrola. O Senhor matará o monstro que vive no mar. Assim temos, graficamente, representado nas estrelas esta figura profética do Cordeiro entronizado, que é o próprio signo de Áries, derrotando e subjugando o Leviatã, representado por Cetus. E quando decodificamos a cena e o significado, podemos observar que este grande monstro tenta prender os peixes, que representa a igreja, que são pessoas. Mas Áries, o Cordeiro de Deus, tem sua mão sobre o povo dele, não somente livrando os peixes que estão amarrados em seu dorso, mas também se encontra posicionado de tal forma a exercer completo domínio sobre Cetus. Os antigos egípcios, eles chamavam essa constelação de Knem. Os antigos egípcios, eles entendiam que o nome de Áries eles chamavam de Knem, K-N-E-M. E o nome das estrelas nesta constelação nos falam justamente da derrota desse adversário. A estrela mais brilhante se chama Menkar, inimigo acorrentado. A segunda mais brilhante é Difda, que significa aniquilado. Outra estrela importante se chama Mira, que significa rebelde. A estrela Mira, na constelação Cetus, ela é considerada pela pseudociência como uma imensa estrela, 400 vezes o diâmetro do Sol, de brilho variável. Na verdade, ela é uma das estrelas mais instáveis até no céu noturno. E durante algum tempo, essa estrela Mira, ela fica até invisível ao olho nu. Isso é muito interessante e então vai intensificando a sua luminosidade até alcançar o brilho de uma estrela de segunda magnitude. Ainda não existe uma completa explicação, até científica, para tal comportamento desta estrela, mas espiritualmente
E metafisicamente falando, isso é muito, mas muito significativo. Porque Satanás, ele utiliza-se basicamente de duas estratégias. E uma delas é de ficar invisível. Ou seja, ele prefere agir em oculto, desejando que as pessoas não vejam, ou nem sequer creiam que ele exista. A outra estratégia de Satanás é brilhar intensamente, se transformando, como a Bíblia diz, em um anjo de luz, simulando ser um mensageiro de Deus e trazendo o engano e mentira, e utilizando principalmente as Escrituras de uma forma diluída e adulterada. Como diz 2 Coríntios 11, versículo 14. Amados, lembre-se que Lúcifer era o portador da luz. Então ele conhece muito bem como simular tudo isso. Ou seja, o diabo, ele é um especialista em enganar as pessoas. E enganar ainda usando a palavra de Deus da forma adulterada, diluída. E é admirável observar paralelos existentes entre o mundo natural e o mundo espiritual, porque como já vimos em estudos anteriores, que as realidades físicas, elas refletem o quê? Realidades espirituais. Existem vários exemplos de figuras e personagens bíblicos, sempre personagens sanguinários e terríveis que tipificam Satanás, combatendo e se levantando contra um outro personagem que tipificam o Messias. Eu pessoalmente acredito que esses personagens são literalmente descendentes da serpente, ou seja, são filhos da perdição, com DNA corrompido. Mesmo após o dilúvio, nós sabemos que são descendentes literais de Satanás, e temos vários personagens como muitos dos faraós, as nações cananitas, Ismael, Esaú, Og, Saul, Golias, Absalão, rei de Tiro, Judas Iscariotes, Herodes, etc. Muitos. As Escrituras nos apresentam a guerra das descendências, que faz parte do grande plano da redenção dos filhos de Deus. E um exemplo rápido que eu gostaria de comentar aqui sobre o gigante Golias como um descendente da serpente. A própria narrativa no livro de Samuel apresenta Golias como um descendente da serpente. Golias tem uma armadura de escama, e que a palavra escama no hebraico bíblico é usada até para criaturas marinhas. Acredito até que o autor de Samuel, ele sinaliza bem que Golias é a semente da serpente, detalhando até a sua própria armadura de escama, aludindo a isso. A única outra pessoa com pele escamosa é o faraó em Ezequiel 29, do 3 ao 4. E este texto, ele apresenta faraó como um monstro marinho. Ezequiel 29, versículo 3 diz assim: fala e diz, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios e que dizes, o meu rio é meu, e eu o fiz para mim, mas eu porei anzóis em teus queixos e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas, e tirar-te-ei do meio dos teus rios, e todos os peixes dos teus rios se apegarem às tuas escamas. Acredito até que a conexão entre as criaturas do mar sugere que Golias é um descendente da serpente. Isso é muito óbvio. E podemos encontrar mais suporte para a identidade da serpente em Golias no texto de 1 Samuel 17, a partir do versículo 5, que diz assim: diz que ele trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era do peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E nestes versículos o próprio narrador ele menciona 4 vezes que sua armadura e seu armamento são de bronze, o que sugere no próprio idioma hebraico
que seja até um jogo de palavras com a própria palavra original, que significa serpente. Em 1 Samuel 17,4, Golias, que era o campeão dos filisteus, ele é literalmente um Nephilim, um descendente de Satanás, um filho da perdição. 1 Samuel 17,4, então ele saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. O título em comum de Golias, ele alude às 4 vezes que a palavra entre é usado, até em Gênesis 3,15, onde diz que Deus ele disse assim que e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. As conclusões sobre Golias concordam em grande parte depois de demonstrar que o ferimento na cabeça da serpente é um tema proeminente em todo o Antigo Testamento, onde podemos argumentar até que o crânio esmagado de Golias é uma alusão à serpente de Gênesis 3,15. E é sempre bom lembrar que a presença onipresente de gigantes em toda a narrativa do Antigo Testamento não é pouca coisa. Quando Deus ele ordenou ao povo de Israel que entrasse em Canaã e dedicasse alguns desses povos à destruição completa, como diz Deuteronômio 20, de 16 ao 17, não é coincidência que a maioria desses povos que já vimos, eles estivessem ligados de alguma forma aos anaquins, aos gigantes. E a campanha até de Josué inclui explicitamente a eliminação dos gigantes anaquins, os filhos de Anak, as nações cananitas que eles enfrentaram. E nós vemos que os gigantes amaldiçoados na terra prometida de Canaã estão geneticamente ligados aos Néfilins originais antes do dilúvio. E esses Néfilins eram a prole híbrida dos gigantes, ou seja, dos vigilantes, dos sentinelas angelicais, que se acasalaram com mulheres humanas e também com os descendentes de Caim. A pergunta natural, ela se torna, vem até à tona o porquê esse ato, e seus frutos são tão abomináveis. A própria resposta é a seguinte, a essa pergunta começa logo após Gênesis 6, apresentar os filhos de Deus perseguindo a sua união profana e produzindo a sua semente Nephilim amaldiçoada. Os vigilantes, ou seja, os sentinelas caídos, eles estavam tentando corromper a linhagem genética do Messias com a sua própria mancha preventiva da semente de Eva com a semente da serpente. A sua união sexual com seres humanos era uma zombaria de semideuses versus o homem, o divino totalmente encarnado. Mas eles na realidade não venceram a guerra das sementes. Como já sabemos pelas Escrituras desde os céus que Jesus triunfaria sobre eles por meio da sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, como o entronizado Filho do Homem, Filho de Deus, como o DNA, como o mensageiro do Pai, o unigênito, vencedor, aquele que recebeu e tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. E ele, Jesus Cristo, tem toda a autoridade dada pelo Pai. Então eu finalizo sobre a constelação de Cetus, voltando na imagem que iniciamos aqui, a imagem de Leviatã, como analisamos, que faz parte da história hebraica. E às vezes o Leviatã ele é usado até como uma expressão da aliança para o estabelecimento da ordem mundial de Deus
sobre o caos após um juízo, e às vezes é até usado como um símbolo da autoridade de Deus sobre as expressões religiosas pagãs. Mas de qualquer forma, o seu significado bíblico, que é o mais importante, que é o verdadeiro, está ligado ao seu antigo contexto simbólico do Oriente Próximo, não somente a uma interpretação moderna de um monstro marinho meramente físico. Agora, antes de irmos para o segundo decanato de Áries, vamos ver agora como uma pequena amostra, um exemplo de uma estreita conexão entre as constelações, como elas estão conectadas dentro da história escrita no firmamento. No nosso estudo, observamos várias conexões entre constelações, como por exemplo, as constelações principais Virgem e Libra, elas estão conectadas através das, podemos dizer, subconstelações, de Centauro e Lupus. Dentro do signo principal, Escorpião, nós temos duas constelações adjacentes, intimamente conectadas. São elas Ophiuchus e a constelação de Serpente. A constelação principal de Escorpião, ela está vinculada tanto à constelação anterior, que é a constelação de Libra, através dos decanatos Serpente e Corona Borealis, e quanto à constelação posterior, que é Capricórnio, conectada através dos decanatos Hércules, Draco e Draco. E dentro do signo principal, Aquário, temos duas constelações intimamente conectadas, Aquário, Piscis Austrinos. E as constelações principais, no caso Peixes e Áries, elas estão vinculadas através das constelações Peixes, a constelação também The Band, que são as faixas, e a constelação Cetus. E Áries e The Band, Peixes e Cetus, todas elas estão conectadas. E poderíamos até continuar citando vários outros exemplos, inclusive até de signos que ainda não estudamos. Estas íntimas associações e interseções entre constelações e subconstelações, tanto dentro de uma constelação principal quanto entre constelações contíguas, elas nos mostram que os capítulos desta história celeste, eles estão fortemente conectados uns aos outros. Ou seja, nos signos do zodíaco nós temos uma história interligada, única e sequencial, sendo contada até de forma atemporal. E este é um fato extremamente significativo, porque ele demonstra que as mesmas constelações, elas não foram obras do acaso, mas que houve o quê? Um plano deliberado na mente daquele que as projetou. Quem fez isso? O Todo-Poderoso, o Eterno Celestial. E tudo isso para que a sua mensagem fosse claramente transmitida à raça humana no grande teste de carne e sangue que faz parte do plano da salvação. E além disso, as posições relativas e as atitudes que as figuras das constelações exibem são símbolos que transmitem uma mensagem visual e universal, independente da língua e da cultura dos povos. E realmente, meus amados, podemos dizer a respeito dos signos do zodíaco o que está registrado até em Salmos 19. Salmos 19, a partir do versículo 3, que diz que não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até
aos confins do mundo. Salmos 19, versículos 3 e 4. Agora vamos analisar o segundo decanato do signo de Áries, que é a constelação Perseus. A constelação Perseus significa o guerreiro, que nos remete aos redimidos sendo libertos de seu cativeiro. A mensagem desta constelação é muito semelhante à mensagem de Áries. Ela é representada por um guerreiro com capacete, com espada na mão e asas nos pés. Em sua destra, ele tem uma enorme espada que rompe as cadeias de Andrômeda, a mulher acorrentada, que é símbolo da igreja, a constelação estrategicamente posicionada em relação a Perseus, e em sua mão esquerda tem a cabeça decepada de seu inimigo. Perseus, ele tem asas nos pés, nos dizendo que vem rápido libertar Andrômeda, isto é, ele vem rápido libertar a igreja. O seu nome em hebraico é Peretz, do qual temos a forma grega Perseus ou Perseuven. O nome da estrela no seu pé esquerdo é Atik, ou seja, significa aquele que quebra, aquele que rompe. Outras estrelas são, na constelação de Perseu nós temos a estrela Algenibe, que significa que é a mais brilhante, que significa aquele que arrebata, até tem essa conotação. Temos a estrela Mirfak, que significa aquele que socorre. E a cabeça de Perseu segura em sua mão, na sua mão esquerda, é até chamada pelos gregos antigos, chamada de Medusa. O nome até um nome de raiz hebraica que significa pisado. E a sua denominação em hebraico é Rosh Satan, a cabeça do adversário, que significa. E nela nós temos uma estrela de brilho variável que se chama Algol, que significa o espírito maligno. A mais famosa e conhecida chuva de meteoros até parece vir da área desta constelação, e por isso tem o nome de Perseidas. E na verdade esse fenômeno, quando a gente fala em meteoros, meteoritos, esses fenômenos em realidade são fenômenos eletromagnéticos, fenômenos meteorológicos que ocorrem no firmamento, no domo elétrico e de quartzo. Mas a pseudociência, em seus equívocos e ilusões, diz que é devido à travessia do planeta Terra. Percebam a loucura. Eles falam que é devido à travessia do planeta Terra pelo rastro deixado pelo cometa Swift-Tuttle. E obviamente, pessoal, nada tendo a ver com as estrelas da constelação Perseus. O profeta Miqueias, ele predizendo a respeito do tempo em que o rebanho de Deus seria juntado e o Messias iria adiante deles, diz assim, Miqueias 2, versículos 12 e 13. Miqueias 2, 12 e 13, diz assim: certamente te ajuntarei todo, Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. A expressão o que abre caminho nos versos acima que eu acabei de ler é exatamente a palavra hebraica Peretz. Justamente essa palavra se refere, está se referindo ao Messias, que como vimos, essa palavra ela é traduzida para o grego como Perseus, ou seja, Cristo
é o verdadeiro Perseus. A profecia bíblica de Miqueias nos fala do significado dessa constelação. E seja qual for a situação em que o povo de Deus se encontre, ele, o Messias, ele romperá todas as cadeias, os libertará, abrindo o caminho, os ajuntará. Na mitologia grega, Perseus ele é um dos mais amados e admirados de todos os heróis. Ele era um semideus, filho do maior dos deuses, segundo eles, Zeus, que veio em forma de uma chuva de ouro e fecundou Danae, que era uma princesa humana. E quando Perseus ele voltava de sua jornada em que ele decapitou a terrível Medusa, nessa atitude ele viu Andrômeda acorrentada a um rochedo, pronta para ser oferecida como sacrifício ao monstro marinho, justamente a Cetus, o qual também venceu com sua espada, libertando Andrômeda e se casando com ela. Esse estranho mito que história humana nenhuma poderia servir como fonte ou origem, possui um profundo e intenso paralelo entre Perseus e Cristo. Aqui temos um Filho divino e humano, Jesus, Filho do Deus Todo-Poderoso, fecundado por uma chuva dourada da divindade, ou seja, pelo Espírito Santo, sobre uma mulher humana, uma ação ali do próprio Pai com o Espírito Santo e fecundando a Virgem ali, tendo ali a barriga, o ventre de Maria como um veículo para trazer o seu filho puro, perfeito, aquele que derrotou o invencível monstro com cabelos de serpente, a Medusa, que tipifica Satanás, e se apaixonou por uma cativa condenada à morte. Andrômeda, que tipifica a igreja, a noiva de Cristo, que com grande e forte espada, como escrito em Isaías 27, versículo 1, derrotou a Leviatã, que é a própria figura de Satanás, quebrando as correntes que prendiam Andrômeda, a igreja, e casando-se com ela. Amados, todo esse pano de fundo, desde as mitologias, não poderiam ser apenas coincidências. Tudo aquilo que temos estudado não poderiam ser apenas coincidências. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Fácil de entender? Acredito que sim, mas caso tenham qualquer dúvida, qualquer observação, por favor, deixe nos comentários. Agora vamos examinar o terceiro e último decanato do signo de Áries, que é a constelação de Cassiopeia. Bom, vamos ver agora a constelação de Cassiopeia, que nos apresenta a figura de uma mulher entronizada, que significa a igreja livre, se preparando para seu noivo, seu noivo Cristo. No signo anterior, em Peixes, como já vimos, temos a constelação Andrômeda, que é a mulher acorrentada, que representa a igreja aprisionada em aflição. Já aqui em Áries temos também a figura de uma mulher, porém ela está liberta e entronizada nos mais altos céus, como uma rainha. E ambas as figuras representam a igreja, mas em momentos distintos. A figura celeste desta constelação nos mostra uma mulher se arrumando. Com uma mão ela segura um ramo de vitória e ajeita seus cabelos, e com outra ela coloca seu manto, como que se preparando para algum evento.
A constelação Cassiopeia representa a igreja livre de toda amarra e impedimento do mal, preparada para seu noivo Cristo, a fim de reinar ao lado de Cassiopeia. O grande astrônomo árabe Albumazer, nos seus estudos, ele diz que essa mulher ela era conhecida como a filha do resplendor, ou a mulher glorificada, o que parece ser o significado da palavra Cassiopeia, que dá uma ideia no sentido de a bela, a entronizada. E essa constelação ela é formada por estrelas de todo tipo, estrelas binárias, triplas e quádruplas, além de um extraordinário número de aglomerados estelares, como que nos falando de suas muitas glórias e esplendores. Seu nome árabe é El-Seder, que significa liberta. Seu nome em egípcio é Set, significando estabelecida como rainha. Seu nome em caldeu é Dat-al-Kursa, que significa entronizada. A estrela de maior brilho na constelação de Cassiopeia se chama Shedar, que em hebraico significa a liberta. Outras estrelas são Rukba, se referindo à entronizada, assentada. Temos também a estrela Kap, que significa o ramo, e a estrela Navi, ao ramo de vitória que ela segura em sua mão. Ok? E continuando ainda sobre a constelação de Cassiopeia, outro ponto que eu gostaria rapidinho também de acrescentar sobre a constelação Perseus, voltando um pouquinho, é que existem vários outros paralelos entre o mito de Perseus e a própria história de Cristo. Ambos eles nasceram de forma milagrosa, Perseus e Cristo. Tão logo que eles nasceram, eles foram perseguidos. Perseu ele foi criado por um homem humilde, Dictys, tipo de um pai adotivo. Jesus ele foi criado por José. Já a Medusa ela tinha o poder de petrificar quem olhasse para ela. E a obra de Satanás ela, tem o poder ali de endurecer e petrificar o coração humano, de desviar o homem do caminho da salvação através do engano. E voltando aqui para Cassiopeia, ela está assentada em um trono, bem ao lado de Céfios, que é o rei coroado que estende o seu cetro real para ela. A noiva de Cristo, gloriosa e entronizada, próxima ao seu marido, como numa celebração de vitória nos altos céus, essa maravilhosa cena certamente aponta para a segunda vinda de Cristo e ainda irá se cumprir no futuro neste plano biológico. Mas podemos entender que isso já ocorre no atemporal, nas regiões celestiais. E veja-se a descrição desta constelação em todo o contexto que estamos estudando. Veja se ela se ajusta perfeitamente às seguintes passagens das Escrituras que estaremos lendo agora, que eu separei aqui. A primeira dela é Isaías 54, a partir do versículo 5, 6, 11 e 14, diz assim: Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido. Ó tu aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor,
e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Agora Isaías 61, versículo 10 diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. E agora Apocalipse 19, versículos 7 e 8, diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Agora, pessoal, aproveitando e fazendo um resumo do signo de Áries que acabamos de analisar, eu lhe encorajo a guardar essas palavras no seu coração, a contemplar as grandezas do Eterno e anunciar a verdade sempre que tiver oportunidade. Aliás, em tempo e fora de tempo. Fale da palavra de Deus. Fale do Evangelho. Fale daquilo que Deus fez na sua vida. Glorifique o nome de nosso Criador e de nosso Messias, Jesus Cristo e Yeshua. O Espírito Santo nos ajudará sempre, nos fazendo lembrar das palavras do nosso Senhor. Então nós vimos que o signo de Áries, ele significa a plena libertação dos filhos de Deus. Cristo nos libertou para servirmos a Deus com liberalidade, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, com a razão, com a mente sã, com o entendimento de tudo aquilo que fazemos no reino, como pessoas gratas, com a plena certeza de que fomos perdoados plenamente. Nós vimos que a constelação de Cetus, ela é a imagem de Satanás e significa o grande inimigo subjugado. Vimos também que a constelação de Perseus significa os redimidos sendo libertos de seu cativeiro. E por último vimos que na constelação de Cassiopeia, que significa a igreja livre, se preparando para o noivo. As constelações Peixes e Áries, elas estão intimamente conectadas. Os peixes, no signo de Peixes, estão atados a Cetus, em Áries. Já o herói Perseus em Áries, ele faz par com a princesa Andrômeda, no signo de Peixes, em Peixes. E o rei Céfeus em Peixes faz par com a rainha Cassiopeia em Áries. Por isso, estamos colocando ao lado todas as constelações de Peixes, figuras vazadas, e a de Áries, figuras preenchidas até. Assim, no oitavo signo e em seus decanatos, nós temos o Cordeiro de Deus, constelação de Áries, desatando os peixes que estavam presos ao monstro marinho, constelação Cetus. Temos o guerreiro Perseus, constelação Perseus, ele libertando Andrômeda, a qual se transforma de escrava em rainha, constelação Cassiopeia, que está ao lado de Céfeus, o rei coroado, se arrumando para o casamento. A igreja finalmente entra na plena liberdade dos filhos de Deus e completa com todas as bênçãos reservadas a ela. E com este oitavo signo, signo de Áries, terminamos o segundo volume da Revelação Celeste, composto pelos signos de Capricórnio, Aquário, Peixes e Áries, que nos representam de forma metafísica e em realidade sobre a história da igreja. Em Capricórnio,
vemos que da morte sacrificial do cordeiro imolado, a igreja ela surge. Já em Aquário, a igreja ela se fortalece pelas águas vivas derramadas do alto sobre ela, fruto da glorificação do Filho de Deus nas alturas, e recebe a tarefa de levar o evangelho da salvação a toda criatura. Já em Peixes, a igreja se vê perseguida, odiada e assolada pelo monstruoso príncipe deste mundo. Como diz João 16, versículo 11, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Mesmo dentro de toda assolação, a igreja, porém, é sustentada e preservada pela destra fiel do Todo-Poderoso. E em Áries vemos que em breve chegará o dia em que aquele que anda entre os candeeiros de ouro, Jesus Cristo, e tem em sua mão as 7 estrelas, como está registrado em Apocalipse 1, do 12 ao 20, ele virá libertar a sua amada noiva de toda a opressão e amarras, e vai fazê-la, se assentar-se ao seu lado nos lugares celestiais, reinando consigo acima de todo principado, potestade e poder. E com a permissão do Eterno, estamos finalizando o segundo volume da História Celeste. Como vemos aqui no planisfério celeste, em destaque as constelações de Capricórnio, Aquário, Peixes e Áries. Meus amados e minhas amadas, é inconcebível supor que tudo isso que estamos vendo tenha ocorrido por mero acaso. Eu não tenho dúvida de que existe uma inteligência por trás desse tão maravilhoso projeto que desenhou e posicionou cada uma dessas figuras nos céus. Nenhuma mitologia ou imaginação humana poderia escrever nas estrelas uma história com tamanha harmonia e precisão com as escrituras sagradas canônicas e até deuterocanônicas, os que nós conhecemos como apócrifos, aqueles livros que estão em conexão. Nós precisamos saber filtrar até o acesso a esses livros, porque nem todo livro apócrifo presta. Por isso que é muito importante crermos na palavra de Deus, porque ela é imutável. E por mais que o homem, ao longo das eras, até tentou mudar as escrituras de papel, sabemos que podem sim mudar datas e até a história, mas eles nunca conseguiram mudar a essência da palavra de Deus e nunca vão conseguir mudar a mensagem do plano da salvação, porque essa mensagem ela está escrita desde as estrelas. Alguém consegue mudar a posição das estrelas? Alguém consegue mudar a Cristo, o Messias? Ele é a palavra encarnada, o Verbo vivo que desceu dos céus, o mensageiro do Pai, e ele é imutável. Deus sempre teve o controle da sua palavra desde os céus. Márcio, mas alguém pode perguntar, mas ficaram vários livros apócrifos fora do cânon e por isso a Bíblia não é confiável? Por favor, pessoal, isso é uma desculpa até infantil falar isso. Mesmo se alguns livros ficaram até de fora do cânon, os mesmos sempre corroboram, ou seja, se conectam em harmonia com o cânon e não invalidam a palavra por terem ficado fora. Sejamos maduros e honestos. Deus nunca perdeu o controle da sua palavra, porque o poder de Deus reside na sua palavra. O homem rebelde, para não obedecer às Escrituras, ao Criador, por ele não querer obedecer às Escrituras e ao Criador,
ele sempre dá desculpa aos mandamentos que ele não quer obedecer, principalmente quando se trata e se refere ao arrependimento e à mudança de mente e de caráter, em deixar e abandonar o pecado. Eles, as próprias ovelhas rebeldes, dizem que a palavra ou o versículo ou o texto, dizem que assim, muitas vezes, não é por aí não, isso aí está errado. Muitas vezes dizem, isso faz até sentido, mas não vou crer e nem vou obedecer, porque isso foi modificado, falam muito assim, foi modificado pela Igreja Católica ou pelos maçons ou pelos jesuítas, e muitas desculpas para não obedecer ao grande plano da salvação. E apresentam muitas desculpas até infantis e esfarrapadas. Meus amados, Deus sempre teve o controle da sua palavra. É muito importante observar que esses signos no horóscopo não têm nada relacionado com o verdadeiro significado que eles possuem, conforme apresentado no firmamento e nas Escrituras. Essa é uma surpresa para as pessoas que pensam no zodíaco como somente no contexto dos horóscopos e da astrologia. O horóscopo ele é definido como uma carta, ou gráfico celeste da posição dos planetas com relação uns aos outros em determinada ocasião. E, notavelmente, a ocasião do nascimento de uma pessoa, o que é considerado como determinante em seu destino, ou pelo menos apto a influenciá-lo de alguma forma. Se o Eterno permitir, eu estarei apresentando um material até sobre essas questões. E muitos de nós, isso é fato, fomos ensinados até a associar os 12 signos do zodíaco à pseudociência da astrologia corrompida, a qual se tornou uma das principais colunas do ocultismo nos tempos modernos. E até dessa forma temos sido então induzidos até a presumir que o zodíaco sempre esteve ligado aos astrólogos e às ciências ocultas. Sim, é verdade que os astrólogos contemporâneos têm usado os signos do zodíaco de uma forma corrompida. Mas não é verdade que os 12 signos tiveram sua origem na astrologia. Então, pessoal, muito obrigado por estarem até aqui ouvindo esta mensagem. A minha oração e desejo é que o verdadeiro Ares, o verdadeiro Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, o autor da salvação, e que através da nossa obediência aos mandamentos do Pai, pelos méritos do Messias, possamos ser beneficiados com a plena libertação que Ele proveu para a humanidade, para todo aquele que crer e obedecer. O Messias, ele nunca enganou ninguém. Ele sempre disse a verdade. E que para segui-lo precisamos calcular o custo. E ele não nos deixou só. O Messias, ele quer que sejamos corajosos, que sejamos dispenseiros da sua palavra, que sejamos cartas vivas. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Quando olhamos para esse texto que acabei de ler, em Atos 1, versículo 8, a própria palavra testemunho no original grego, ela é a palavra grega martíria, ou seja, Cristo chamou seus apóstolos para serem seus mártires. E através do testemunho dos apóstolos e profetas pelas Escrituras, Ele também nos chama para darmos a nossa vida por Ele. Ele nos chama para lançar a semente, que é a palavra de Deus, e não para nos acomodarmos numa rotina religiosa, por exemplo, de 1 hora de reunião aos domingos e pelo resto da semana nos
comportamos como mundanos, como pagãos, materialistas, com duas caras, com um pé no mundo e o outro no reino, com os olhos nas coisas terrenas. Não, meus amados. Deus nos chamou para o arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro é metanoia, é uma palavra grega que significa uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade, uma mudança de direção, uma mudança de rotina. Se o seu novo nascimento em Cristo não gerar mudança de rotina, de atitudes, de testemunho de vida, nas ocupações do mundo, para a obediência ao Evangelho, você na verdade não se converteu a Ele, mas na verdade se convenceu de seguir um modismo religioso. Meus amados irmãos e irmãs, muitos precisam ouvir isso. Não existe outra forma de receber a salvação sem o Evangelho, sem Cristo. E a mensagem do Evangelho, mesmo sendo uma boa notícia, ela começa mostrando a má notícia de que todos nós, sem exceção, todos nós somos pecadores e somos culpados pela morte do Messias. E por isso precisamos reconhecer isso. Precisamos crer nas palavras de Cristo, nos arrepender e morrer, e ser sepultado e ressuscitar com Ele como nova criatura, nascidos do céu. E mesmo com nossas limitações neste corpo, neste invólucro biológico de carne, a mente está decidida a mudar, a metanoia. Uma pessoa arrependida que reconhece e aceita a palavra de Deus para a salvação, ela vai buscar aprender sobre as coisas celestiais, buscando mudar as suas atitudes diárias. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais, não olha para trás. Vai buscar aprender a mudar as suas atitudes para que a imagem do Messias nasça de dentro para fora. É uma mudança de caráter que vai sendo moldada todos os dias com o contato com a palavra de Deus, que é a verdade. E essa verdade com certeza nos libertará. Muitos se perguntam: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo da grande ira do leão da tribo de Judá? Nós precisamos crer no testemunho daqueles que foram testemunhas oculares do Messias, daqueles que escreveram sobre a sua vida, seus ensinos e a sua morte e ressurreição. Precisamos, amados, ser atraídos a Cristo pela mensagem da cruz e não por experiências, historinhas e fábulas. Precisamos ser atraídos pela mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. Devemos amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Devemos nos arrepender dos nossos próprios pecados, lamentando ter pecado, e nos voltarmos a uma nova vida em que aprendemos que Jesus é o Senhor e o servimos de todo o coração, porque Ele nos salvou. E por sua ordem, pelas ordens do Messias, precisamos o que? Ser batizados. Precisamos sepultar o velho homem. Precisamos ser batizados, sepultando o velho homem e ressurgindo para uma novidade de vida em Cristo. Como diz Marcos 16:16, Romanos 6, do 3 ao 4. Precisamos ser batizados, não sendo um ato simbólico mais do que, mas a resposta em obediência pela fé. Quando nos submetemos ao batismo, Deus faz o que? A sua obra em nós, a sua obra em nos salvar. Colossenses 2, do 11 ao 13. Em 1 Pedro 3, versículo 21, o apóstolo Pedro ele prosseguiu afirmando que o dilúvio ele simboliza o batismo.
Ele diz assim que o batismo agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, o pecador ele é batizado na morte de Jesus, como diz Romanos 6, versículo 3. E isso é um acontecimento que liga o julgamento de Deus sobre o pecado e a redenção do pecador. E em certo sentido, muito profundo, ser batizado é ser o quê? Julgado e redimido no mesmo ato. A morte do velho homem, a ressurreição do novo. Percebam o padrão que é apresentado pelas Escrituras? Por fim, o apóstolo Pedro ele estabelece uma relação até entre a água e a criação, quando diz que os céus e a terra surgiram da água, e através da água pela palavra de Deus, 2 Pedro 3,5. E nós que conhecemos a cosmologia verdadeira do nosso mundo, sabemos muito bem disso, que é adequado então que a água, no ato do próprio batismo, a água ela desempenha o seu papel na formação, por parte de Deus, da nova criação. A pessoa em Cristo, como diz 2 Coríntios 5,17, é uma transformação do velho homem no novo. É algo tão radical que somente um acontecimento tão radical quanto a própria criação, a própria recriação, pode servir de analogia ao antítipo adequado, onde Deus ele transforma aquilo que era sem forma e vazio, aquilo que era em trevas, o homem decaído, atingido pelo pecado, e Deus ele transforma aquilo que era sem forma e vazio, ele transforma em uma nova criação, com o brilho da glória de Cristo, que é a luz do mundo. Deus não criou o caos. Deus transforma aquilo que se perdeu, aquilo que foi destituído, aquilo que perdeu o seu brilho. Ele traz vida, porque Ele é a luz do mundo. Nas águas do batismo, Deus forma feitura dele, criados em Cristo Jesus. Efésios 2:10. Novamente, não acredite na salvação segundo as doutrinas dos homens. Muitos dizem para as pessoas aceitar a Jesus, a levantar a mão, e eles afirmam que o nome da pessoa já está escrito no livro da vida. Depois a pessoa precisa fazer um curso de batismo, aprendem a doutrina da denominação ou do grupo religioso. Aí depois de um tempo vão fazer o batismo como um tipo de ritual simbólico para ganhar até uma carteirinha, um diploma, para serem reconhecidos pelos membros, para poder participar da ceia. Ou seja, a pessoa vai sepultar a nova criatura. Isso não faz nenhum sentido. Seria como um tipo de suicídio espiritual, enterrar a nova vida, a nova criatura. Não vemos esse tipo de exemplo nas Escrituras. Nós vemos sim os verdadeiros exemplos de receber a salvação conforme a doutrina de Cristo, ouvir ao Evangelho, crer na mensagem pela fé, nos arrepender dos nossos pecados, reconhecendo que somos culpados pela morte do Messias, confessarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, e somos batizados, somos imersos em água, sepultados nas águas e ressurgimos como uma nova criatura. E depois de receber a salvação, o perdão dos pecados, nós devemos concordar em observar todas as coisas que Ele mandou, que Ele ordenou, e preservar a nossa salvação até o fim de nossas vidas, pelos méritos do Messias. Temos à nossa disposição as orientações da palavra do Eterno. À disposição de qualquer pessoa, a palavra dele está.
tudo o que Ele fez por nós para que possamos escapar da grande ira vindoura do grande leão da tribo de Judá, que veremos no último signo, o signo de Leão, onde ninguém escapará dos juízos do Eterno quando for derramado sobre a terra. As Escrituras dizem que a terra será destruída com fogo, e somente os eleitos serão poupados e serão levados para a nova terra com o novo céu. Meus amados e minhas amadas, vamos agora prosseguir com esta maravilhosa história que é plenamente verdadeira. E no próximo vídeo vamos entrar finalmente no terceiro e último volume da Revelação Celeste, representado agora na cronologia do zodíaco, na abóbada celeste, pelos signos de Touro, Gêmeos, Câncer e Leão. Então, nosso próximo vídeo, se Deus permitir, será sobre o signo de Touro. Peço a Deus que nos guie nesse tempo difícil e que, através da graça do Espírito Santo, nós possamos perseverar na verdadeira fé e, através da nossa fidelidade, nós possamos alcançar a nossa salvação e o prêmio da recompensa eterna, uma vez que Deus espera de nós esta fidelidade total, pois fazemos parte do verdadeiro corpo de Cristo, do verdadeiro Israel celestial. Não perca. Shalom, shalom.